Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Pessoal, hoje eu vou montar aqui essa plaquinha que eu vou estar disponibilizando aí para quem precisar, para quem quiser. A plaquinha do desulfatador flutuante 2.0, certo? Então é isso aí. O que vem nesse kit, pessoal, que eu estou fornecendo? Vai vir a placa, vai vir um esquema específico para a montagem dessa placa aqui, com as listas de peças e tal. E junto também o arquivo PDF do projeto desulfatador flutuante ajustável. Dessa forma você vai ter todas as informações para montar. Só não vai vir os componentes, tá bom? Mas também são componentes simples de ser encontrado, fáceis de ser encontrar. Então beleza, então vamos começar a fazer a montagem da nossa placa aqui. Pessoal, uma informação importante para começar, o relé é de 5 volts, certo? Então vamos colocar aqui. E agora a gente vai seguir colocando aqui os componentes pequenos, seguindo ali a nossa lista de componentes. Está tudo numerado, tá vendo? Ó? R5, R4, R3, D2. Então é só seguir aqui, ó, e montar. Vou posicionar os pequenos aqui para a gente soldar. Pessoal, não dá para comer bola com os resistores aqui, tá bom? Ó, 200K o resistor que vai em paralelo com o capacitor, ó. Se você puser menos, 200 ohms, vai queimar tudo, tá bom? Então tem que ter certeza, beleza? Uma coisa que pode ajudar muito, que eu já mostrei aí, é esse testador aqui, ó, de componentes. Ó, vamos testar o resistor aqui, ó. Tá vendo, ó, é vermelho, preto e amarelo, 200K. Vamos conferir, ó. Esse testador aqui, cara, é sensacional para ter, para fazer qualquer coisa, mano. Todos os nossos projetos. Sempre a gente confere alguma coisa, vê se está queimado, ó. Resistor no terminal 1 e no terminal 2, 198K. Então, perfeito, beleza? Ele testa transistor, testa diodo, testa LED, resistor, capacitor. Muito show. Então, beleza, ó. O capacitor 2 aqui, ó, vai levar o resistor de 200K, beleza? Que na verdade no esquema aqui tá, ó, R5, tá vendo? Beleza, então vamos lá, R5 aqui. Vou colocar os outros resistores aqui, vou testar um por um. Na dúvida, né? Se tiver na dúvida, coloca aí para não dar erro, beleza? Vamos continuar colocando eles aqui. Sobre os LEDs, tá vendo que os LEDs, ó, ele tem o parte reta é o negativo, tá vendo? Ó. Então tem que respeitar isso daí. Então o terminal comprido do LED, que é o menor interno, é para cima o positivo, certo? Ó, beleza? E outro detalhe aqui, opa, nessa placa a gente tem 3 LEDs. O LED do circuito de controle, eu vou deixar azul. Vou deixar o LED de flutuação verde e o vermelho, o LED de sistema de circuito energizado, ok? Então quando tiver ligado o desulfatador, vai acender o LED vermelho. Quando ligar o circuito de controle, acende o azul, e quando entrar em flutuação vai acender o outro. Vamos colocar esses LEDs aí então. Não esquece que o negativo é para baixo aqui e aqui para a esquerda. Belezinha, ó, que show de bola, hein? Essa plaquinha. Agora é o seguinte, vou colocar os 4 diodos aqui, pessoal. Esses diodos D3, D4, D5 e D6 são a ponte retificadora, certo? Você vai ter que seguir o que você, de acordo com o seu desulfatador, ok? Dos capacitores que você vai usar, que eu vou comentar já já. Aqui eu vou usar diodos 1N5408, que são diodos de 3 amperes, porque o meu desulfatador ele vai ter menos de 3 amperes. Se você for usar, eu vou até ter que corrigir aqui, porque se você for usar um capacitor de 50 micro, em 220 você vai ter mais de 3 amperes. Então você vai precisar usar diodo 10A, eu acho que é 10A10, né? 6A10 ou 10A10. São diodos de 6 amperes ou mais, tá bom? Então nós vamos colocar um N5408, porque o nosso vai ter menos de 3 amperes no capacitor. Aí você vai seguir a tabela de capacitores, as instruções do PDF, tá bom? De acordo com o seu desulfatador, mas tudo isso vai junto no kit, que é a placa e os arquivos, beleza? Então vamos lá. No nosso caso aqui, nós vamos usar o capacitor de no máximo 40 micro como capacitor 1, então eu vou usar
diodos 1N5408. Beleza? Vamos colocar o danado aqui, seguindo a posição aqui, ó, certo? Vamos posicionar os 4 aí pra gente soldar. Agora a gente vai usar o BT, colocar aqui, não tem muito segredo, colocar aqui soldar. Os fusíveis também, pessoal, a gente adicionou um fusível aqui, ó, e uma saída para proteção, os dois, tá bom? Então a gente vai soldar também. Dá para jogar uma gotinha de solda aqui ou colocar um porta-fusível. Eu vou jogar uma gotinha de solda em cada lado e depois eu posiciono ele e soldo ele. Olha aí, pessoal, ó. Ó a solda que eu fiz no fusível. Com o porta-fusível fica melhor, né? Porque dá para você trocar o fusível fácil depois. Esse aqui é para inversão de polaridade, ó. Aqui, pessoal, vai ser um interruptor comum para ligar e desligar o circuito de controle, tá bom? Então aqui eu vou soldar só os fios e onde tiver a caixinha a gente aperta o botão lá. Os LEDs também, se quiser, você pode furar e colar na caixinha e colocar só os fios aqui, tá bom? A entrada 110/220, o capacitor 1, capacitor 2, a saída que vai poder sulfatar para a bateria e o interruptor de controle que eu já acabei de falar. E agora só um detalhezinho sobre o diodo Zener que a gente vai colocar aqui. O diodo Zener tem o catodo, certo? Você vai pôr o catodo para cima, tudo certo. Só que a gente não vai soldar ele rente lá embaixo. Vamos soldar ele aqui assim, ó. Por quê? Porque esse diodo, pessoal, é o que dá o ajuste, a tensão que você quer que desarme. Então, dependendo do seu interesse e da sua vontade, você pode querer uma tensão mais alta, mais baixa. E você pode fazer isso trocando o diodo Zener. Depois que você definir qual o diodo Zener que você prefere, aí você vai lá e solda ele direitinho, tá bom? Então, quando você definir, você vai poder ir lá e soldar ele assim, bem rente. Mas por enquanto, eu vou jogar uma gotinha de solda aqui em cima e vamos prender o diodo Zener aqui, tá bom? E aqui, mais uma vez, como eu falei para vocês, esse testadorzinho, ó, aqui embaixo, esses 3 do lado do canto esquerdo inferior aqui, ó, é para testar diodo Zener. Tá vendo que tem a letra K aqui, ó, de catodo. Então, o lado riscado do diodo, que é o catodo, no primeiro buraquinho ali, ó. E o outro lado no 3, ó. Vamos conferir que diodo é. Olha aí, ó, 11,5 volts, beleza? Se você estiver interessado e quiser comprar um testador desse, olha aí na descrição do vídeo, visita a minha loja, certo? Que tem lá testador de bateria, testador de componente, de sulfatador. Então, beleza. O diodo que a gente está usando então é o de 11 volts e meio e eu vou soldar ele bem aqui. Pronto, pessoal. Certo? Só para fazer o teste. Deu tudo certo, depois a gente solda de novo. Beleza? Então aqui o que faltou? A alimentação que nós vamos colocar, os fios do capacitor 1, capacitor 2, saída e o interruptor de controle. Então vamos lá. Agora eu vou colocar os capacitores, pessoal. Lógico que não vai dar para vir na placa, vou usar esse aqui de ar-condicionado, então a gente vai jogar os fios lá, certo? Se você for usar 2 capacitores separados, não tem erro. Os 2 terminais do capacitor ali, um de cada lado e outro aqui, já era. Se você for usar um capacitor só, duplo, que é o que eu vou fazer, pode reparar que aqui esse e esse estão interligados, tá vendo? Estão conectados um no outro. Olha a trilha aqui, ó, certo? Então esses 2 são terminal comum. Eu vou mostrar rapidinho caso você for fazer isso, ó. Esse aqui é um capacitor duplo de ar-condicionado. Ele tem a letra... Tá sujo, hein? Ó, ele tem a letra C, que é o comum, por isso que eu pus o preto. Tem um F, no meu pelo menos, né? Um F, que a gente pode até associar à flutuação. Ele é o mais fraco. E o outro, a letra, é o H. Dá pra ver aí o H? H, tá vendo, ó? Então, o que a gente vai fazer? O H é o capacitor 1. O H com o comum é o capacitor 1. Só que o comum vai aqui do lado, ó. Certo? Do lado direito.
Aí o outro lado é o capacitor 1, vai ser o H aqui, ó. Tudo tem no esquema lá. E o outro lado do capacitor 2 é o F, tá bom? Se você for usar dois capacitores separados, fica bem mais fácil, beleza? Olha aqui no esquema, ó. O H do lado esquerdo na placa e o F do lado esquerdo na placa no capacitor 2, certo? Ó, capacitor 1, lado esquerdo vai ser o H e capacitor 2, lado esquerdo vai ser F. E o comum, ó, tá aqui interligado os dois, ó, escrito comum e tá conectado um no outro, tá vendo, ó? Para ir para a saída, beleza? Então, vamos lá. Vou soldar aqui então. Vou colocar aqui para te fazer o teste e depois eu vou pôr numa caixinha direitinho, tá bom? Mas então eu vou soldar aqui o comum e o H. E já vou conectar o outro lado que eu deixei um fio verde, é o fio da flutuação, ó. Ele começa verde, vira amarelo, uma mágica, tá bom? Mas ele vai aqui. Então, bora. E esse aqui é o interruptor que eu vou usar, vou soldar ele aqui também. Vou soldar a entrada, as garras de saída, positivo e negativo, para a gente testar. Pessoal, tá aí, só para você conferir aí, ó. Coloquei conector, entrada, corrente alternada, saída, positivo e negativo. O capacitor, como eu falei para vocês, o H ali. O fio comum eu liguei só em cima porque o terminal comum é o mesmo que vai para baixo, então não precisa, certo? Aqui esse monte de terminal, todos esses são um só, claro, ó, tá vendo? Tá unido ali. Esses dois são o mesmo e aqui os dois são o mesmo, certo? Então a gente identificou aí o comum, ó, o C, e liga em um ponto só porque ele já está ligado no outro, beleza? Então se você for usar um capacitor duplo assim, se você for usar dois capacitores, ligação normal, um fio de cada lado aqui, lá embaixo um de cada lado, já era, beleza? Não tem erro. E o interruptor. Agora é só a gente ver o funcionamento do nosso circuito. Olha aí, pessoal, 15 volts,03, 15 volts, né? E ainda não entrou em flutuação, tá vendo? Ó? Então, se você estiver fazendo esse teste, tiver com 15 e você quiser que ele arme, você pode trocar o diodo Zener, que a gente colocou o de 11, você coloca um diodo Zener de 10, por exemplo, tá bom? Aqui uma diferença que eu fiz, pessoal, foi colocar esse LED azul. Acontece que o LED azul, ele acende numa tensão mais alta e por isso ele provavelmente vai afetar o ajuste que eu tinha antes, porque antes eu acho que eu estava usando um LED verde, então ele armava com uma tensão um pouco mais baixa. Então o LED também interfere, então você modificando o LED e o diodo Zener ali, e mesmo aquele resistor, o R4, você consegue baixar ou aumentar essa tensão para ele entrar no segundo estágio de flutuação. Olha aí, pessoal, o detalhe, ó, como eu coloquei, opa, deixa eu ligar, como eu resolvi colocar o LED azul, ó, com 15.4, ele ainda não arma, tá vendo, ó? Então, eu usava LED verde antes, e o Zener que eu usava era de 10,5, né? O vendedor me vendeu como de 11, mas ele era de 10,5. Então não sei se é uma diferença de diodo para diodo, mas o LED com certeza influencia. Então subiu a tensão. O meu estava armando acho que com 13, com 15 e 30. Então agora o que eu vou fazer? Vou tirar esse Zener de 11 e vou colocar um Zener de 10 para ver se melhora para mim. Mas aí foi bom que aconteceu isso para que vocês vejam por que eu falei para pôr o diodo um pouquinho fora, para a gente poder selecionar isso daí. Se você for usar o LED verde, talvez com o diodo Zener de 11 funcione. Mas se você for preferir o LED azul igual eu, que eu acho que fica mais legal, já que já vai ter um verde para flutuação, eu preferi o azul, então eu vou preferir trocar o Zener aqui. Vamos ver se vai dar certo. Olha aí, pessoal, troquei o diodo Zener, pus um de 10, deixei o LED azul.
Ó. Vamos ver qual a tensão que ela vai cortar agora. Agora, quando liga o circuito de controle, o LED já acende. Antes tinha que começar a carregar para ele acender. Conectou na bateria e ligou o circuito de controle, ele acende. Vamos ver a tensão que vai cortar. Opa, então a gente viu aí, né? 15.10 mais ou menos, então ficou razoável. Certo? O LED azul com diodo Zener de 10 volts, ele corta em 15. Lembrando que você pode mudar isso trocando o diodo Zener, o LED interfere e o resistorzinho também lá, o R4, você pode mudar. Vou desligar o circuito de controle aqui rapidamente e ligar de novo. Ó, quando a gente desligar, o LED apaga, vou ligar de novo, ó. Agora ele vai cortar só quando chegar em 15, então vamos ver de novo. Opa, aí ó, cortou até um pouquinho antes dessa vez. Acho que aquece um pouquinho a bobina do relé, mas tá aí, ó lá, 14.8 mais ou menos. Deixa ali um tempinho desligado, ó, fez o corte, vai caindo. Por isso que é importante ter o interruptor aqui, senão fica mais complicado de fazer o ajuste. Ó, então tá com o capacitor de flutuação, por isso que o LED verde tá aceso ali, ó. E a corrente de carga é bem baixinha, por isso que ele fica com essa tensão aí, ó. 13.5, 13.7, pode até ficar um pouquinho mais. Vai depender do carregador. Agora eu vou desligar o circuito de controle, ele vai apagar tudo e vou ligar de novo. Se eu desligar o controle, ele fica só no capacitor 1, que é o capacitor maior. Então vai subindo rápido a tensão. Então eu desliguei, ó, começa a subir rápido e já ligo de novo. Vamos ver o corte. Aí, ó, muito show de bola, né? Então nossa plaquinha tá aí, aprovada, ok? Todos os detalhes vocês viram aí que a gente fez. E é isso aí. Se você tiver interessado na plaquinha, no projeto de sulfatador flutuante, é só entrar em contato, acessar a loja, dá para fazer a compra direto pela loja. A placa mais o PDF do projeto, ok, pessoal? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aí no meu WhatsApp. Lembrando que esse projeto aqui é mais indicado para quem já montou o desulfatador capacitivo, já sabe como o desulfatador funciona, já sabe como recondiciona as baterias, aí fica um recurso adicional aí para você usar sem se preocupar, beleza? É isso aí, pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo projeto. Valeu!